Fisioterapeuta, o seu estúdio de pilates está cheio de grávidas. E agora? O que você faz com essas mulheres? Você sabe cuidar delas? Você sabe dos benefícios que o pilates tem comprovados na ciência para cuidar dessas mulheres? Então vem comigo que hoje você vai ter um checklist para garantir que você está realmente atendendo com maestria essas mulheres e também para te dar uma chacoalhada aí, que se você não está fazendo essas coisas ainda, vale a pena você investir e se especializar nisso também. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Betina, da pós-graduação em Fisiobstétrica aqui da Escola Materna. Se você é um fisioterapeuta que quer se especializar no atendimento das suas gestantes e na saúde da mulher como um todo, já se inscreve nesse canal. Aqui tem muito conteúdo muito bacana, baseado em evidências, para justamente ajudar as minhas colegas como você a atender melhor as suas pacientes. Então eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira delas é o que tem de tão bom no Pilates que tanta gestante procura, e não só os motivos que geralmente as pessoas ficam falando por aí, o que tem nas evidências científicas comprovados que o Pilates é incrível para gestantes. E a segunda parte é realmente esse checklist com 5 requisitos para você poder se chamar de um exímio fisioterapeuta do Pilates para gestantes, combinado? Será que você vai gabaritar? Então vamos lá, hoje em dia não é mais aquilo que se falava lá quando eu estava na faculdade, que Pilates era só um fogo de palha, que era só marketing, não. Hoje nós temos realmente um embasamento científico muito incrível de que esse método que usa muitos recursos cinesioterapêuticos, ele tem muita eficácia para muitos tipos de paciente, mas hoje a gente vai focar aqui nas gestantes. Eu quero que você sempre pense que o Pilates ele é uma forma diferente de você entregar cinesioterapia. Tá bom? E aí a gente começa aqui falando de um artigo de 2025 feito na Espanha, mostrando que, sabe o que o Pilates faz com gestantes, gente? Ele melhora a qualidade de vida e deixa elas menos ansiosas. Tá certo que esse estudo aqui, eu fiquei até meio chateada, tá? Ele foi feito na Espanha por enfermeiras. Mas a gente também tem que entender que fora do nosso país a gente não tem uma quantidade tão grande de fisioterapeutas, mas isso não compromete o efeito do Pilates, tá? Então, número 1. Pilates ajuda a reduzir a ansiedade e melhora a qualidade de vida de gestantes, tá? Entenda, as gestantes são muito ansiosas e você pode ajudar nisso. Sabe uma outra coisa que gestante tem muito que você pode ajudá-la, fisioterapeuta, com o seu estúdio de Pilates? Dor lombar e dor pélvica. Aqui a gente tem um estudo mostrando que gestantes que fizeram Pilates 2 vezes por semana durante 8 semanas tiveram uma redução na intensidade da dor lombar, o que é incrível. Qualquer pouquinho de ganho que elas tiverem já é incrível. Então, elas conseguiram diminuir a dor com os exercícios do Pilates e melhoraram o sono. E a gente sabe que quanto mais a gestação passa, pior é a qualidade do sono das suas pacientes. Então, olha só que bacana. Nós temos também aqui um outro artigo mostrando os benefícios do Pilates para incontinência urinária. Porque os exercícios do Pilates, eles falam muito sobre essa integração da respiração com o abdômen e também com o assoalho pélvico. Então, a gente viu aqui que as pacientes que, a partir das 12 semanas, começaram a fazer o Pilates e tiveram parto normal, porque é importante que a gente faça uma comparação realmente com o tipo de parto que impacta, né, na questão da incontinência. A gente viu que as pacientes que fizeram Pilates das 12 semanas até o parto normal, elas tiveram uma menor severidade, uma menor intensidade de incontinência urinária comparado a quem não fez o Pilates. Só um parênteses aqui, tá? Tome muito cuidado em sair afirmando que Pilates cura incontinência urinária, que Pilates é o tratamento, porque não é, tá? A gente tem evidências que ajuda, que reduz a severidade, mas ele não é o tratamento padrão ouro, embora ajude muito, tá? Poxa, reduzir a intensidade dos escapes é muito bom. Aqui a gente tem um outro artigo muito bacana, porque você não precisa se restringir ao Pilates tradicional, digamos assim, de só fazer exercício com as suas pacientes. Esse estudo aqui, feito em 2024, ele uniu incontinência urinária, ou seja, verificar se as pacientes conseguiam diminuir a incontinência urinária durante a gestação, fazendo Pilates, e se isso melhorava no parto. Olha só que bacana, eles viram que as pacientes que começavam a fazer o Pilates com 28 semanas, entre 28 e 30 semanas, ou seja, é relativamente tarde, né, se a gente pensar numa linha do tempo da gestação, já tá no 3º trimestre, e elas ficassem fazendo 2 vezes por semana Pilates por 8 semanas, ou seja, aí até quase a véspera do momento em que o parto pode acontecer a qualquer momento, essas pacientes elas tinham 1 hora de exercício do Pilates e 1 hora de educação da paciente. Educação sobre os sintomas e também sobre como funciona o parto. Você faz isso
aí no seu Pilates? Você tem intervenção de educação da paciente? Você sabe como fazer isso? Então olha só a oportunidade que você está perdendo. As pacientes desse grupo tiveram menor ganho de peso durante a gestação, tiveram redução da incontinência urinária, não só a de esforço, que é a mais tradicional da gente conseguir ajudar, mas também na redução da incontinência de urgência, e os partos normais foram mais rápidos e com mais quantidade. Mais gestantes conseguiram ter parto normal por ter feito o Pilates. Então, olha só que coisa incrível, gente. A gente pode atribuir também que o Pilates pode ajudar no trabalho de parto. Inclusive, um dos meus artigos preferidos da vida, ele é de 2021, é um pouquinho mais defasado aí, mas ele é de 2021 e ele verificou exatamente a eficácia do Pilates para o parto. Será que realmente o Pilates consegue ajudar no parto? Os exercícios puros, nem tô falando agora de educação. E eles perceberam que as pacientes que praticaram Pilates tiveram menos dor relatada no trabalho de parto, uma duração da fase ativa e do expulsivo menor do que quem não fez Pilates, aumentou a satisfação das mães com o seu parto. Não teve diferença se teve episiotomia ou não, se teve mais parto normal, mais cesárea ou não, nem em diferença no Apgar do bebezinho, né? Se o bebezinho vai nascer mais saudável ou menos saudável. O que traz pra gente é o seguinte: eu tenho certeza que uma mulher que quer ter parto normal, ela ficaria muito feliz em ter menos dor, em ter um trabalho de parto menor, um expulsivo menor, em ficar mais satisfeita com o seu parto, num mundo em que tanta gente fala mal do parto normal. Então, olha só, você, com o seu Pilates, com os seus exercícios, pode fazer isso, pode levar isso para sua paciente. E aquele mais conhecido, diástase abdominal, reabilitação dessa paciente no pós-parto. O Pilates pode ajudar também. Inclusive, naturalmente, muitas pacientes acabam buscando Pilates por isso. Então, a gente sabe que um protocolo de Pilates pode reduzir a circunferência abdominal dessas pacientes no pós-parto imediato, que a gente consegue reduzir a distância entre os retos abdominais, ou seja, reduzir a diástase abdominal como um todo, e também na prevenção da diástase para evitar que ela aconteça. Tudo isso não é a Bettina que está falando, é realmente a documentação científica. Eu vou deixar aqui para você um link para você ter acesso a todos esses artigos na íntegra, fazer o seu estudo complementar, inclusive veicular isso talvez nas suas redes sociais. Então, fisioterapeuta que se aprofunda é um fisioterapeuta que prospera, tá? Então aqui embaixo estão os artigos para você poder fazer esse estudo complementar. Dito isso, eu quero que você entenda que não é porque incontinência urinária é algo que tipicamente é resolvido por fisioterapeutas pélvicas, que no Pilates você não pode adaptar para o mesmo raciocínio cinesioterapêutico com uma entrega diferente. Embora você não tenha uma abordagem intracapitária, ginecológica, você pode trazer benefícios também com outras ferramentas que você, dentro do seu estúdio, pode lançar mão. Então, o Pilates, ele é um jeito diferente de fazer o mesmo raciocínio e fazer uma entrega com exercícios, técnicas, posições diferenciadas aí no seu estúdio. Vamos para o checklist para saber se você, fisioterapeuta, está arrasando no que você está entregando para as suas pacientes gestantes aí que procuram seu estúdio fisioterapeuta. Então vamos lá. Número 1, saber prevenir disfunções típicas na gestação. A principal demanda típica que elas procuram, né? O próprio médico muitas vezes fala: faça atividade física no Pilates. Escolha um Pilates que faça com o fisioterapeuta. Então, os próprios médicos acabam te recomendando. Essa é a primeira prevenção que você pode fazer. A prevenção da atividade física supervisionada. Atividade física pelos bens que a atividade física traz. Isso já é uma das coisas que você faz muito bem e que deve continuar fazendo com a sua paciente. Uma das coisas legais que você pode colocar aqui um temperinho nas prevenções de disfunções típicas é associar exercícios do assoalho pélvico e do abdômen para essa paciente, para a gente prevenir incontinência urinária, prevenir diástase abdominal, prevenir disfunções sexuais que acontecem muito por falta de uma funcionalidade adequada entre abdômen e assoalho pélvico. Você também, para gabaritar, digamos assim, esse checklist, você precisa dominar a resolução de queixas típicas da gestação. Então é muito típico que gestante tenha dor lombar, é muito típico que gestante tenha ciatalgia, pubalgia, sacroileite, né? Dor na sacroiliaca, enfim, todas essas dores físicas, é importante que você tenha esse raciocínio da biomecânica para conseguir, através dos seus recursos do Pilates, ajudar essa paciente. E não só da biomecânica, como também você pode ajudar na reabilitação do assoalho pélvico. Você pode
Muitas vezes, trazer a sua paciente que estava num ambiente de grupo, né, de atividade física ali do seu estúdio de Pilates, talvez você tenha aí um espaço, um consultório privado em que você possa também fazer técnicas específicas para o assoalho pélvico para tratar a incontinência urinária, as constipações que são muito frequentes na gestação, o próprio inchaço, exercícios metabólicos para ajudar elas na drenagem de líquido linfático. Então, dominar a resolução de queixas é algo muito bacana e você vai se diferenciar, fisioterapeuta, se você conseguir, junto com essas pacientes que já te procuram pelo Pilates, também resolver essas queixas. E se você não consegue fazer isso ainda, ou se você não tem interesse de fazer isso ainda, pelo menos saber para quem direcionar. Saber para quem indicar essa paciente. Você também deve saber preparar essas pacientes para o parto. E isso é algo que é tão poderoso, porque no Pilates as pacientes já criaram o hábito de ir até a sua clínica, até o seu estúdio. Então você tem a faca e o queijo na mão até para monetizar mais físio. Você pode oferecer extra para sua paciente cursos de grávida. Você pode oferecer extra educação para fazer uma consulta de casal grávido, fazer a implementação de um plano de parto com o casal. Você pode fazer sessões de pilates durante a semana e, adicionalmente, fazer algumas sessões individuais para preparar esse assoalho pélvico para o parto. Então, se você, físio, tem um estúdio de pilates e ainda não incorporou como preparar essa paciente para o parto, saiba que você está perdendo dinheiro e você está não ajudando tanto quanto poderia a sua paciente. E falta só mais 2 tópicos pra gente encerrar esse checklist. Se você está curtindo esse vídeo, já curte, já se inscreve. Se você não tiver feito isso ainda, o número 4 é saber reconhecer quando algo está errado. É importantíssimo que você seja um fisioterapeuta responsável, que se você aceitou uma grávida aí com você, você saiba o que está acontecendo ali, se isso é um descompasso. Se isso está com sinal de pré-eclâmpsia, se isso está com sinal de pressão alta, se isso está com sinal de hipoglicemia, se isso está com sinal de uma bolsa rota, Você tem que saber reconhecer os sinais, inclusive saber direcionar essa paciente para um pronto-socorro, saber o que falar para um médico, talvez se você tiver que relatar algo que aconteceu durante a sua sessão de pilates. Tudo isso são coisas que muitas vezes paralisam os fisioterapeutas, fazem eles não aceitarem grávidas por medo de não saber o que fazer se alguma intercorrência surgir, mas você não precisa passar por isso porque você é responsável, você se atualiza, você se especializa, então você não precisa ter medo de intercorrências, certo? Gabaritou essa parte aí do checklist? E por último, mas não menos importante, aliás, por último e tão importante, é saber o que não fazer, físio. Você está colocando sua paciente de cabeça para baixo? Você está fazendo a sua paciente extrapolar a força dela de abdominal sem ela ter essa função adequada durante a gestação? Você está deixando de fazer abdominal porque você tem medo de fazer qualquer abdominal com a sua paciente quando ela mais precisa que você dê função para isso? Então é importante que você também gabarite essa parte do checklist, que é saber o que não fazer. Porque isso te torna um fisioterapeuta diferenciado, isso te torna um fisioterapeuta responsável no atendimento das suas gestantes e definitivamente isso não precisa ser um problema para você, certo? Como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, eu sou professora, de um programa de pós-graduação em fisioterapia obstétrica e cada vez mais a gente tem recebido alunas como a Bianca, por exemplo, que nos procurou porque cada vez mais tinham gestantes, parturientes e puérperas ligando para ela, querendo fazer pilates, ela queria se aprimorar. A Carol Balsi, por exemplo, ela foi estagiária de pilates, então ela recebia as gestantes, ela começou a se apaixonar pelas gestantes ainda na faculdade, quando ela tinha esse contato com as suas pacientes do pilates, e ela começou a ver que o que ela queria mesmo era se destacar e fazer uma excelente preparação para o parto. Hoje, a Carol Balsi, que chegou na nossa pós-graduação crua, ela já é referência no atendimento de gestantes na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e ela realmente fez tudo isso iniciando a sua jornada no Pilates, iniciando a sua jornada cuidando bem dessas pacientes que já procuravam por ela no seu estúdio. Definitivamente, saber o que fazer não precisa ser um problema, ainda mais em tempos atuais em que você tem acesso a um atalho. E quando eu falo um atalho, eu quero dizer que a nossa pós-graduação, ela pode ser feita de onde você estiver, no seu tempo, na sua velocidade. Se você tem filhos, se você trabalha o dia inteiro ou se você nesse momento tem mais tempo para acelerar os estudos e assistir tudo de uma vez só, você tem como adaptar a sua rotina para a nossa grade de conteúdos e você não vai estar sozinha. Quando você entra na nossa pós-graduação, você não é só um login e senha pra gente. Você tem acesso à comunidade de alunas, à supervisão individual. Se você tiver dúvida, se você quiser discutir um caso clínico, você tem supervisão individual com os seus professores. Então você pode
personalizar a sua experiência, sem contar que assim que você se inscreve, você tem acesso imediato a tudo. Você não precisa esperar para ter a aula de Pilates, esperar para ter a aula de intercorrências. Você tem acesso imediato a tudo. Então, meu convite para você é, se você é um fisioterapeuta diferenciado, que está sentindo que as suas pacientes gestantes aí do Pilates estão precisando de um atendimento diferente, elas merecem um atendimento diferente, então clica no link que está aqui embaixo, vem conhecer nossa pós, chama a gente no WhatsApp, sem compromisso, para você entender mais se encaixa no seu perfil, se faz sentido para você e se fizer, para mim vai ser um prazer enorme te ter conosco oficialmente como nossa aluna pós-graduanda em Fisio-Obstétrica. Então é isso, Fisio, você do Pilates que tem aí gestantes, você tá com uma excelente oportunidade de ganhar mais dinheiro, de fazer com que essa mesma paciente consiga entrar no teu ecossistema, te consumindo várias coisas além das sessões do Pilates, mas o importante é que você faça isso com responsabilidade e com muita eficácia para ela poder falar para todo mundo, vai lá na fulana, vai lá na Betina, vai lá na Ana, vai lá na Maria, porque ela é uma excelente fisioterapeuta e toda gestante merece consultar com ela.